Vem aí a reflexão da manhã. Toque de adoração no ar. Jovem Gospel. E vamos refletir na palavra do Senhor. Vamos ler em 1 Reis, capítulo 18, versículos 20 ao 39, né? O nosso assunto hoje, vamos falar sobre definição. E um bom exemplo é o exemplo do profeta Elias, né? Diante das pessoas da sua época. E a definição em saber seguir a Deus ou seguir a Baal, né? E a nossa leitura hoje, como falei, está em 1 Reis, capítulo 18, versículos 20 ao 39. Assim diz a palavra do Senhor. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam um fogo. Eu preparei outro novilho e o colocarei sobre a lenha e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: O que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu. Ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: Aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: Seu nome será Israel. Com as pedras, construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: Encham de água 4 jarras grandes e derramem-nas sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse eles, e eles os fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: O Senhor
Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Que cena interessante de se ver, né, Eliana? Sim, grandiosa. O que você daria para estar nesse momento, ver toda essa situação, né? E ver aquilo acontecer. Agora, nós estamos vivendo no mundo hoje e muitas vezes, será se estamos fazendo como aquelas pessoas, né? Será se precisamos ver Jesus Cristo morrer na cruz para poder crer nele de verdade? Assim como aquele povo precisou ver o fogo do céu queimar o holocausto, né? A gente muitas vezes quer julgar as pessoas, mas esquece de nós mesmos e saber se estamos realmente crendo nesse Deus verdadeiro e vivendo uma fé pura, uma fé real, autêntica no Senhor. Quando Deus entregou o seu único filho para morrer por nós, ele se definiu por este ato de amor extremo. Isso foi necessário para que o ser humano pudesse ter um relacionamento com ele e pela fé receber a vida eterna. Diante disso, não há meio termo. Deus requer uma clara definição daqueles que professam ser dele. Para isso também usou Elias, o profeta, desafiou o povo do reino do norte a tomar uma posição definitiva. Como está lá no versículo que lemos agora há pouco: até quando vocês vão oscilar para um lado ou para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, siga-no. Foi muito forte para o povo definir. Quando olhamos para o passado, podemos nos recordar da boa mão de Deus sobre nossas vidas. Os israelitas também tinham experimentado a presença e o poder de Deus em conduzi-los historicamente, tanto que na conquista como na posse da terra prometida, e sua direção por meio de juízes e seus ungidos, demonstrando sua bondade para com o povo. O problema deles era a indefinição, e o nosso pode ser o mesmo. Na nossa situação que vivemos hoje, podemos estar oscilando o nosso pensamento. O nosso alvo não está definido. Desde a visão da divisão dos israelitas em dois reinos, o do norte sempre andou distante de Deus, envolvendo-se na adoração dos ídolos dos povos da região. Então Elias convocou um desafio para mostrar que tinha a verdade. O comparecimento de um grande número de profetas ligado à rainha Jezabel demonstrou como a situação daquele reino estava deteriorada. A prova era esta: o verdadeiro Deus acenderia o fogo no altar, assim receberia o sacrifício ali prestado ao Deus que respondesse. Os profetas de Baal invocaram o seu Deus de muitas formas e por várias horas, mas nenhuma resposta obtiveram. Claro, porque não era Deus, não era nada. O altar de Elias foi até mesmo encharcado. Ele apenas orou, e o Senhor demonstrou claramente ao seu povo rebelde e inconstante que é o único e verdadeiro Deus. É assim que ele também se apresenta a nós. Será que ainda necessitamos de provas sobrenaturais para nos definirmos por ele? A decidir a fazer a sua vontade, a viver para ele? Não esqueça de dedicar apenas uma parte da vida a ele, pois ele quer-nos por completo. Essa pequena parte é a mesma coisa que rejeitá-lo. Qual será a nossa definição hoje? Qual tempo você tem dedicado ao Senhor? Você tem dedicado alguns momentos da sua vida? E muitas vezes momentos muxoxos, coisas que você já não quer mais. Muitas pessoas passam suas vidas envolvendo-se em tantas coisas do mundo e vai lembrar de Deus quando as coisas estão ruins ou quando já está velho, né? Já não tem mais vigor, já perdeu todo aquele interesse pela vida.
O momento é esse que você ouviu falar de Jesus, é o momento de você seguir Ele. Assim como foi com seus apóstolos do passado. Quando Jesus chegava e falava, siga-me, imediatamente o apóstolo seguia Jesus. Não olhava para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda. Simplesmente olhava para Jesus e acreditava e seguia Ele. Nós muitas vezes ouvimos a voz do Senhor e de repente um simples sussurro de algo no mundo tira a nossa atenção. E desviamos o nosso pensamento, desviamos a nossa atenção. O profeta Elias, em 1 Reis, no capítulo 18, versículo 21, diz: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Qual a sua resposta para o Senhor hoje? Você tem uma resposta definida? Senhor, o Senhor é Deus na minha vida. Pois prova isso na tua forma de viver, na tua forma de agir. Porque para nós hoje, ser verdadeiro cristão não é simplesmente confessar nossa fé, mas sim viver para Cristo, ser uma pessoa separada desse mundo, viver nesse mundo, mas com interesses espirituais, a fazer a vontade de Deus. Quantas mentes divididas está nesse momento, partindo desse mundo, indo para a sepultura sem saber o que vai acontecer quando partir dessa terra. Muitos querem seguir o Senhor, mas não querem abandonar as suas práticas pecaminosas, ou seja, aquilo que Deus reprova. Com isso, se tornam mornos, sem ter um alvo definido. E Jesus condena isso. A gente pode ler lá em Apocalipse capítulo 3, versículos 15 ao 16, quando diz: conheço suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Temos que ter muito cuidado. Se realmente professamos uma fé em Cristo Jesus, se Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas, temos que viver de acordo com essa decisão que tomamos. Quem ama Jesus, segue Jesus. Seguir a Jesus é dedicar sua vida a Ele, deixando para trás a velha vida, dominada pelo pecado, seguir e andar nos passos de Jesus, tentando ser mais como Ele e obedecendo seus mandamentos. Quem segue Jesus vai enfrentar desafios, vai enfrentar muitos obstáculos pela sua frente. Seguir Jesus significa estar pronto para mudar pensamentos e atitudes para agradar Jesus. Para muitas pessoas, também significa abrir mão de coisas importantes como a casa, a carreira ou até da companhia de pessoas queridas. Mas no fim, a recompensa será grande. Mateus capítulo 16, versículo 24 ao versículo 27, Jesus diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome sua cruz, siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Quais são as suas atitudes? Qual o comprometimento que você tem com o Senhor? Hoje, você tem seguido Jesus? Lucas capítulo 14, versículos 26 e 27 diz: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. É muito forte essa palavra, né? Mas é Jesus falando. Temos que estar pronto a agradar a Deus, a viver para Jesus, não importa as circunstâncias, porque muitas coisas virão sobre a nossa frente, né? Sobre nós, muitos obstáculos, muitas dificuldades. Mas confiar no Senhor é muito melhor. Jesus nos promete a vida eterna se buscarmos e andarmos com Ele. Temos que ter nossa definição certa, nosso alvo definido, que é Jesus. Lucas capítulo 9, versículos 57 ao 62 diz: quando andava pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu:
As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O outro disse: siga-me. A outro ele disse: siga-me. O homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha mãe, da minha família. Respondeu Jesus: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Está em Lucas 9, versículos 57 ao 62. Você está pronto para seguir Jesus? Você foi chamado para servir Ele e andar com Ele. Como está a sua vida e o seu comportamento, né? Como está a tua decisão hoje? Está definida? Direto para o alvo que é Cristo? Pois em 1 Pedro capítulo 2, versículos 21 ao 23 diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Essa é uma parte muito importante da palavra do Senhor que nós podemos ler. Veja bem, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça, e a Deus. Se você tem a definição de servir Jesus em seu coração, amém por isso. E lembre-se que essa é a forma de servir Jesus. Ele deixou-nos exemplo de como viver nesse mundo, entregando tudo ao justo juiz, aquele que há de julgar com justiça. Você tem entregado sua vida ao Senhor? Pois entregue e siga Ele, sirva Ele de todo o seu coração, pois Ele tem cuidado de nós. Jesus veio para nos trazer o exemplo, Ele veio para nos abrir o caminho para a eternidade e viver com o Pai. Então temos que ter nossa mente definida a seguir Jesus, e não como os profetas de Baal, como aquelas pessoas que estavam no passado, sem saber para onde seguir, sem saber para onde ir. Os discípulos de Jesus ouviam a sua voz e imediatamente seguia Ele. E nós, quando ouvimos a voz de Cristo, seguimos só por algum momento? Só quando estamos em dificuldade? Só por algumas circunstâncias? Temos que ter muito cuidado, porque Deus não quer migalhas. Ele nos comprou com seu Filho, o sacrifício de Jesus. Ele nos comprou com o seu sangue, para que nós pudéssemos ser adotados por Deus e não mais ser órfãos, mas sim ser chamados filhos de Deus. Portanto, devemos valorizar isso em nossa vida e viver de acordo com a sua vontade. O Senhor nos chama hoje para ter a nossa mente definida, nosso alvo definido, que é o seu Filho Jesus. Ele nos convida para fazer parte do seu reino e viver de acordo com a sua vontade. Não desperdice o seu tempo com a mente dividida sem saber para onde ir. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.